Bom, gente, agora nós vamos entrar numa outra fase da literatura chamada Renascimento ou Classicismo. Viemos só relembrar um pouquinho, vimos agora a questão da Barca do Inferno, né? Que é uma característica muito importante ali é uma obra muito importante do humanismo, que já traz essa questão, já enfatiza, né, o homem na sociedade, no mundo ali. Então ele já coloca de uma forma diferente. O homem já não foca mais em Deus, né? Já não foca nesses dogmas da igreja, se tu fizer isso, se tu fizer aquilo. Não, ele está focando no homem, o homem atuante, né? No mundo. E como qualquer coisa, né? Como qualquer erra, certo? Então a Barca do Inferno ele faz uma crítica, né, à igreja e faz uma crítica ao povo junto, né, porque tudo era em torno da Igreja Católica e a gente sabe que de Deus, né, e a gente sabe que a Igreja Católica na época ela tinha um período muito rigoroso, certo, em relação aos castigos, enfim, tá? E agora nessa nova fase do classicismo é quando o homem consegue o seu espaço no mundo, na sociedade, né? Nós vemos o humanismo, lembrando novamente, ele era um período de transição, tá? Então esse período de transição do nosso humanismo ao classicismo, renascimento, ele vai findar, né? Aqui no Renascimento, o seu lugar ao sol, vamos dizer assim, né? Nesse período aqui do classicismo, ele já não vem mais colocar em evidência, né, alguma coisa à igreja. Aqui não, aqui eles focam totalmente na ciência, né? Na pesquisa. Então, aqui no classicismo, eles descobriram, já está colocado, né? A questão do que a Terra era redonda, né? Que o Sol, que a Terra girava em torno do Sol, e que quando eles olhavam lá para o horizonte já não era mais um abismo, e sim um círculo, né? Que quando lá no humanismo, lá naquela fase ainda medieval que eles saíam para desbravar os sete mares, a ideia era que eles chegavam lá e caíam porque tinha um abismo. E eles não voltavam por esse motivo, que eles afrontavam a Deus, né? Então a ciência provou que não. E aqui foi quando aconteceu essa experiência, né, é, dos, dos homens. Deixa eu botar o nome da Thaís. Dos homens, né, em relação a aquele momento histórico. Então, o classicismo ele tenta, o período agora que ele se distancia muito lá da era medieval. Ele tem outros aspectos diferentes daquela era. Lembram lá do trovadorismo, das cantigas, a forma da escrita será diferente. Lá nós utilizávamos o galego-português, né? Aqui nós vamos ter uma outra tendência, não temos mais esse galego-português, a língua evoluiu, e a partir daí eles começam a ter as formas rigorosas da produção de um poema, né? Nós vamos ter o equilíbrio, simetria, vamos ter a forma, o rigor formal, que são os sonetos, lembram lá dos sonetos, 2 quartetos e 2 tercetos? Aqui nós vamos analisar bem nas obras de Sá de Miranda e de Camões, tá? Então, eu quero que vocês grifem ali, ó, lá no segundo parágrafo, tá? Quando diz assim, ó, esse período ficou muito conhecido como Renascimento e representou o resgate da herança cultural da antiguidade clássica. A perspectiva dos pensadores, artistas, filósofos e intelectuais renascentistas era inaugurar uma nova forma e compreender a realidade e o papel do homem no mundo, o seu lugar no mundo. Eu preciso, né, fazer alguma coisa para deixar o meu legado no mundo, é isso, né? Afastando-se total da cultura medieval, como eu coloquei para vocês, ele vai se distanciar em tudo nesse sentido, nas líricas,
né, principalmente nos poemas líricos, por considerá-la obscurantista. O Renascimento dirigiu-se para aquilo que era entendido como a descoberta do mundo pelo homem. Por que a descoberta do mundo pelo homem? Nesse período do classicismo vai ser enfatizadas as grandes navegações, tá? Não sei se vocês já tiveram com um professor de história, o Ivandro, sobre as grandes navegações lá no ensino fundamental ou aqui, não sei se ou estão tendo, não sei, né? Mas as grandes navegações foi um marco da ciência muito grande ali para o classicismo, né? Porque é o momento em que eles vão desbravar os 7 mares e descobrirem terras, né? E é nesse período aqui que Portugal descobre as Índias, certo? Então eles reforçam, a partir do momento que eles tiveram, né, o mapa produzido por Galileu para desbravar os mares, ele vai lá e fala eles vão lá e fazem uma caravela reforçada, jogam no mar e passam pelas tormentas, conseguem passar pelas tormentas e chegam até as Índias, né? Chegando nas Índias, eles se deparam com coisas preciosas que não eram ouro, né? O ouro para eles não era mais importante. O que era importante para eles naquela época eram as especiarias. Então, as Índias a navegação até as Índias trouxe as especiarias para Portugal. E para eles eram, meu Deus, gente, vamos pensar que a gente está em 1400, né? Quase 1500, nesse período de 1400 a 1500, né? Que não tem geladeira, né? Então, a única forma deles armazenarem os alimentos para que não se estragassem eram as especiarias. E a Índia trouxe muito disso para eles, tá? Mas isso foi muito importante para eles. Então, depois eles foram buscar mais especiarias, enfim. Aí depois nós vamos trabalhar essa questão aprofundadamente, né? Nas ideias fundamentais do Renascimento. O Renascimento teve início lá no século XIV, XV, na Itália. E aí teve, as características, eu quero que vocês marquem ali, o que eram as características do Renascimento? Perspectiva antropocêntrica, o homem conseguiu seu lugar no mundo, tá? A razão sobre a emoção, certo? A razão por quê? Porque vai estar evidenciada a ciência nesse período. Depois, a questão empírica, as evidências empíricas, o empirismo relacionada à natureza, né? As experiências individuais do homem, tá? As potencialidades, a forma de como o homem valoriza, né? Evidencia esse momento da história. E agora eu quero que vocês grifem ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na linha 6, de baixo para cima, desse primeiro parágrafo. Acharam ali quando diz assim, além disso, o ser humano iniciou uma busca por conhecer e desenvolver suas potencialidades. Acharam? Não achei não, professora. Sexta linha de baixo para cima. Eu achei, professora, mas é só para marcar até potencialidades ou é mais? Até o ponto, até o final do parágrafo. Até entre outros. Tá? Tá bom, obrigada. O restante achou? Encontrou ali? Achei, professora. Achou? Sim, beleza. Então, além disso, o ser humano iniciou uma busca por conhecer e desenvolver suas potencialidades. Exemplo disso é o fato de que, apesar de todos os mitos e temores em relação ao mar aberto, mitos e temores, né?
Quais são os mitos que existiam, que Deus não queria que eles saíssem dali, que descobrissem outras coisas, que ficassem ali, que afrontassem a eles, né? E o medo do mar aberto. Não sei o que me espera. Eu vou navegar e eu não sei, tá? Nesse período ocorreram as conquistas marítimas das grandes navegações e as grandes navegações. Assim o homem tentava superar suas limitações. Eu vou ver no que vai dar, tá? Então eles foram e deram a cara a tapas, vamos dizer assim, certo? E avançar nos conhecimentos científicos, que o levaram a descobertas no campo da medicina, da astronomia e entre outros. Então, ali o homem começou a perder o medo, tá, gente, em relação a isso. E nesse período, até não faz muito tempo, né, assim, se nós formos pensar, tá? Mas a ciência e a igreja, elas se confrontam muito, né? Porque a ciência explica, certo? Por que daquilo? Olha o que nós estamos passando atualmente, né? Estamos fazendo a vacina, mas a gente tem que ter muita certeza de que será eficácia, né? Será eficaz. Então, a gente tem que... A eficácia dela, para nós, é importantíssimo. Por isso tem como é que eu posso falar? Tem experimentos até três etapas, né? A primeira, a segunda, tem vacina que já está na última etapa. Então, eles passam por vários momentos para terem a certeza. Enquanto a religião, tudo na ideia deles era, na época, milagre, né? Então, hoje eles entraram num consenso, né? Enfim, mas era uma briga constante, já dessa época aqui, tá, gente? Que nessa época, principalmente, eles não aceitavam a igreja. E eles acreditavam que essas pessoas que afrontavam a igreja eram, que a gente vai conhecer depois, tá? Mais na escola literária. Então, eles que afrontavam a igreja eram bruxos, bruxas, ou coisas que não eram, né, como acontecia lá no medieval, tá? Eu quero que vocês grifem aquele próximo parágrafo que diz assim, ó, a obra de arte passou a exercer um papel fundamental na constituição do homem. A obra de arte que eu falo é tanto na pintura, na escultura, quanto na escrita. É nesse momento aqui que nós vamos trabalhar a literatura clássica, tá? É importante que vocês tenham em mente o que é a literatura clássica, a forma dos poemas, que eles são escritos em sonetos, metrificados. Lembram lá a escansão que a prof não quis passar para vocês? Lá no primeiro bimestre, que era da P2, né? Que a gente continuou o conteúdo, porque eu precisava que a gente tivesse em sala de aula para eu poder explicar direitinho para vocês como se fazia, é nesse período aqui, tá? Então, nós temos que entender que o classicismo, a literatura clássica vem desta época, né? Por utilizarem a mitologia grega, por utilizarem essa metrificação, todas essas canções, tudo muito formal, rigorosamente, tá? Por quê? Lá depois, nas outras escolas literárias, quando vocês estiverem lá no segundo ano, por exemplo, nós vamos ter uma escola literária que vai retomar todas essas características, né, aqui do clássico, porque eles enfatizavam e diziam que o classicismo era a forma mais correta de se escrever um poema, né, e aqui a gente... e eles brigavam muito, porque eles foram até lá no modernismo brigando, tendo essa reação, que o modernismo é que acabou com isso tudo, tá? Mas até então, essa forma aqui, o classicismo é considerada era clássica, mas é o momento da história que permitia isso, tá? Então, quando ele diz ali, ó, rigor ao culto, a forma, nós vamos trabalhar os sonetos. O que são os sonetos mesmo? Como é a forma do soneto? Como é que a gente trabalha a forma de soneto? 2 quartetos e 2 tercetos. Perfeito. 2 quartetos e 2 tercetos. E
Camões e Sá de Miranda são os dois caras que vão representar esse classicismo. Um foi o pioneiro, Sá de Miranda, né? E o Camões só seguiu a escrita de Sá de Miranda, tá? Perfeito? Ali embaixo eu não quero, vocês não Cara, precisam. eu tenho muita dificuldade em lembrar, tipo, eu entendo a característica de cada época, por exemplo, Renascimento, tudo mais, mas eu tenho dificuldade de lembrar a ordem certinha dos acontecimentos, tipo, o que vem primeiro. Então, assim, ó, nós vamos ter o trovadorismo, a era medieval, ok? Trovadorismo, era medieval. Ok. O humanismo é o período de transição. O homem Ah, tá. começa a dar mostrar suas asinhas ali, que vai para o renascimento e classicismo. Ó, renascimento. O homem ressurge, renasce. Entende? Ele toma o seu lugar ao mundo. É essa a ideia. Aí vem o renascimento. Então a ordem é medieval, humanista, renascimento e classicismo é a mesma coisa, tá? Renascimento e classicismo é a mesma coisa. É a mesma tendência, vamos dizer assim. Porque o renascimento, Ana, é a questão muito voltado para a arte. Né? Ali as esculturas, né? Vocês podem ver que a Helenice, eu não sei se vocês estão trabalhando isso com a Helenice ou se já trabalharam esse ano, né? Mas ela vai trabalhar assim, as esculturas, a questão da mitologia grega, muito, né? Os pensadores, enfim, aqueles anjos, enfim, nesse patamar, tá? O Renascimento. O homem pensante, aquele pensador, né? Aquela estátua lá do pensador, então ele representa o Renascimento, tá? E é nessa fase. E o classicismo é mais voltado para a literatura, por exemplo. Esse termo é mais visto pela literatura, mas pode ser Renascimento, ou tanto é que lá na apostila está aqui, ó, Renascimento ou classicismo. Os dois estão um e outro, tanto Tá, faz. professora, mas daí a gente não fala trovadorismo, a gente fala medieval. Medieval, era medieval. Medieval Tá, então, trovadoresca, pode ser, tá? Medieval na época trovadoresca. do medieval e do humanismo, eles utilizavam Deus para explicar muitas coisas e tudo mais. Aí, a partir do Renascimento, eles começaram a valorizar a razão e aí começou a impulsionar a ciência. Isso, valorizar. E o homem pensa também assim, nesse teu raciocínio, que o homem ocupa o seu lugar no mundo, tá? Então ali o homem está começando a ser atuante no mundo, entendeu? Devido à razão, né? Entendi. Devido ao pensamento, tá? Fechou? Sim. Perfeito. Fechou, professora. Aí depois, lá no último parágrafo também podem colocar, lá na página 16, podem colocar como importante ali também, tá? Professora, na página 16 pode-se entender a mudança do status ou é para marcar o Luiz Vaz de... Não, lá em cima, parágrafo lá em cima. Tá bom, obrigada. É a conclusão de tudo que foi dito, tá? Pode repetir o último que tu pediu? É porque eu tava anotando. No último parágrafo da página 16, lá em cima. Antes do poema lá. Ou melhor, no primeiro parágrafo, né? É porque é a continuação do outro. Aí você disse que era o último parágrafo. Ah, tá, entendi. Obrigada. Fechou? Ali embaixo nós temos um poema. Olhem a forma desse poema. Nós podemos classificá-lo como? Ele é o quê? Soneto. Um soneto. Um soneto, porque eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos. Perfeito. Então, agora, quem se habilita a ler esse sonetinho para nós? Eu. Então, vai lá, Aninha.
Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me, e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, com quanto não pode haver desgosto, onde a esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata a não se ver, e não se vê. Amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que n'alma me tem posto, um não sei que nasce não sei onde, não sei como, e dói não sei por quê. Olha o a última estrofe ali, o último terceto, né? Que dias há que n'alma me tem posto, o não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei por quê. A gente vê um momento total de contradição e paradoxo. Lembram lá que a gente trabalhou paradoxo e a antítese? O paradoxo quer dizer ideia contrária, enquanto a antítese fala de palavras contrárias, certo? Então, nesse último terceto aqui, a gente vê nitidamente esse paradoxo, esse sentimento contraditório, e no poema inteiro, na verdade. Amar ou não amar? Será que eu vou ter esse sentimento? Será que vou um dia amar? Eu tenho a esperança de amar, né? Ele não determina, né? Ele não define, ele provoca sensações imprecisas em todo o poema. Ele não descreve, na verdade, esse sofrimento, essa inconstância que ele vive no poema por inteiro, tá? Então a gente percebe, e nós vamos perceber nos poemas tanto de Sá quanto de Camões, essa questão da paradoxal o tempo todo, tá? E a antítese também, essa contradição total, certo? Ali embaixo, esse poema de Camões, né? Ô, Pro, Oi. com licença, é só a partir do contemporâneo que eles param de fazer em forma de soneto? Foi a partir de quando? Não, né, o contemporâneo eles ainda escrevem. Lembram lá que a gente viu Sim. o modernismo de Não, Vinícius de eu Moraes? tô começando. Essa liberdade começou, tipo, Ah, onde? tá. Não, no romantismo ele já tem. Lá Ah, tá. em 1836, eles têm essa liberdade formal de escrita, tá? Mas aí o parnasianismo, ele busca essas características e mostra que só escrever mesmo era esse povo do classicismo, que daí vem o modernismo e acaba com tudo, né? Mas aí Vinícius de Moraes é um grande sonetista da segunda fase modernista. Só que lembra que a gente comparou o soneto de Camões com o soneto Sim. de Vinícius? Ele não. Uhum. Em questão do emparelhamento lá das rimas A, B, B, C, né? Aquela coisa, e a questão da escansão é totalmente diferente, a linguagem, porque os sonetos aqui eles se conversam, né? E lá no de Vinícius não se conversava. Tinha características modernas, mas dentro de um soneto, dentro da forma do soneto, né? Então, foi mudando, foi evoluindo, tá? Mas no romantismo, a gente vai ver, eles já buscam mais ou menos essa liberdade de escrita, tá? Ô, professora, desculpa te interromper um pouquinho, mas é que o Gabriel mandou avisar que a internet dele caiu. É que ele fala no grupo. Gabriel Rogério, tá. É. Tá bom. Obrigada, Ana. Então vamos lá, eu quero que vocês coloquem ali o Luiz como importante, tá? O melhor são os retratos que eles colocam dos poetas. Sabem por que ali, ó, que ele tem aquela imagem do olho ali? Porque ele perdeu numa guerra, tá? O olho. Então, essa imagem de Camões, essa forma de perfil, vocês sempre vão ver dessa forma. Porque ele, né, coloca o olho meio
puxar o que ele perdeu para dentro e mostrar mais o que ele não perdeu, né? Aqui eles enfatizaram para mostrar mesmo a questão dele, tá? Então, ali, ó, Luís de Camões nasceu possivelmente em 1524, ó, possivelmente porque os registros nunca são precisos, tá, gente? Sempre a gente não tem uma Comprovação. uma forma concreta, né, de que foi dessa forma, tá? Em Lisboa, Alenquer, Coimbra ou Santarém. Em 1549, viajou para Celta e se integrou ao exército na condição de soldado raso. Nessa viagem, perdeu um olho e retornou a Lisboa. Em 1556, instalou-se em Macau. Foi provavelmente nesse lugar que escreveu sua grande obra, Os Lusíadas. Ele ficou conhecido no mundo inteiro pela grande epopeia que ele escreveu, Os Lusíadas. Lembram lá? Que a gente trabalhou sobre ele nos gêneros literários. Então, a forma de como ele é escrita, depois nós vamos trabalhar certinho só a lírica camoniana e só a epopeia camoniana, porque foi ele quem criou esse gênero literário, tá? Morreu em condições miseráveis em 1580. Pode colocar como importante ali a fotinho, a definição, a biografia breve, né, de Camões. E vamos à análise do poema. Porque, segundo o eu lírico, o amor não poderia lhe causar sofrimento. O eu lírico, vocês lembram o que é o eu lírico, né? Porque onde falta esperança não se tem amor. E aí ele fala que ele não tem esperança e não tem como tirar o que eu não tenho. Exatamente. Ele já não tem a esperança de amar, né? Pode ser colocado assim, também simples. Muito bem. Depois, o sentimento amoroso deixa o eu lírico em uma condição que ele não consegue determinar. É uma afirmação, tá? De que maneira a última estrofe do soneto confirma essa ideia? Com um paradoxo, as ideias contrárias sendo afirmadas ali na última estrofe. Isso, não tem definição, sentimento indefinido, ele não consegue descrever o sentimento, né? Um sentimento amoroso que ele não consegue determinar, né? Lá na 3. De acordo com a sua leitura do poema, o eu lírico realmente desistiu do amor? Dá a entender que o eu lírico desistiu do amor ali? Embora tenha muitos paradoxos, né? Muita contradição, ele não desistiu de amar ainda, né? Lá o primeiro, ele tem esperança, ele não tem esperança, mas ele não desistiu, né? É uma contradição. Entenderam ali? Sim. O que eu achei foi que, tipo, ele tava cansado de sentir aquilo, mas que não tinha desistido do amor, assim. Ô, professora, pode botar não e uma parte do soneto? Pode, Olhai de que esperanças me mantenho. pode. Fechou? Uhum. Lá na 4. Os poemas do trovadorismo eram compostos de maneira simples. Lembram que era para memorizar? Musicalidade, os poemas eram curtos, né? Para ter essa questão da memorização, tá? Ó, tá ali, ó, usando refrãos e versos curtos, né? O soneto de Camões se aproxima ou se distancia desse modo de escrever? Se distancia, não tem refrão, não tem verso curto. Muito bem, não tem um verso curto. Perfeito.
Fechou? Gente, agora ali, classicismo e renascimento em Portugal. Esse período ali do classicismo é meio que voltado para essa região mesmo, português, Itália, França, mas o que ficou mais enfatizado mesmo foi a questão em Portugal ali que a gente trabalhou, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aquela parte ali que é histórica, tá? Para vocês terem uma noçãozinha. Como importante, podem colocar ali como importante. Nós temos uma imagem aqui ao lado que fala das guerras, das invasões portuguesas, tá? E nós temos também... Aí nós podemos ver aqui, ó, esse primeiro período, esse primeiro parágrafo desse período, dessa parte aqui, que fala de Portugal, do classicismo em Portugal, a gente se remete muito a essa questão dos portugueses irem às Índias. Aí voltaram, né? Quem foi o capitão na época, né? O da nau foi Vasco da Gama, certo? E eles voltaram para Portugal e depois refizeram um mapa. Foi quando nós fomos descobertos, tá? Que é a nossa próxima etapa, ok? Que é a parte do descobrimento do Brasil, tá? Então ali a gente percebe nitidamente, né, dessa questão de a gente ser descoberto por um acaso, né? Porque a ideia deles mesmo era de voltar para as Índias para poder trazer mais especiarias, lembram? Tá? Então, ali é um momento mais histórico, tá? Daí depois nós vamos voltar ali. Sá de Miranda, lá na página 18. Agora nós vamos partir para os autores. Sá de Miranda, ele foi o pioneiro do classicismo, né? Ele trouxe para Portugal as tendências usadas na Itália, por exemplo, tá? Então ele trouxe toda aquela forma rigorosa, os sonetos, a escrita para a literatura portuguesa, que Camões só continuou, né? Sá de Miranda foi o grande repercussor e Camões ele seguiu Sá de Miranda. Então aquilo tudo ali podem colocar como importante, tá? E depois, oi. Eu estava anotando as respostas. Tu pediu para marcar alguma coisa relacionada ao Renascimento em Portugal? Só o primeiro parágrafo. Tá. Ali no Sá de Miranda tem um segundo parágrafo que descreve as características da forma da escrita de Sá de Miranda. Então, ali eu quero que vocês grifem como importante, né? Que ele utilizava as formas de soneto como as cestilhas. Quando eu falo em cestilhas, são 6 sílabas poéticas, tá? No Sá de Miranda é o segundo parágrafo, né, Pro? É o segundo parágrafo. Tudo é importante, mas é enfatizar o segundo parágrafo, tá? Tá bom, obrigada. Fechou? Beleza. Aí depois ali embaixo nós temos um poeminha de Sá de Miranda, que é a Trova. Alguém gostaria de ler? Quem se habilita? Thaís. Thaís, aluna nova, né, Thaís? Depois eu verifiquei aqui, olhei o chatzinho, me lembrei. Bem-vinda, tá? A nossa salinha. Logo, logo nós nos conheceremos pessoalmente. Quem disse que queria ler? Bom, eu tava esperando, se alguém não quiser ler. A Ana tá meio preguiçosa, né, Ana? A Maria Eduarda. Qual Ana? Maria Beatriz. Né? Eu posso ler se tu quiser dar uma então eu quero, porque a Ana Larissa já leu. Agora eu quero que tu leias. Tá.
Só deixa eu fechar a janela, porque tem uns cachorros tão loucos aqui. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu saí até lá do quarto porque os meus cachorros estavam medonhos. Aí as minhas filhas não estão em casa, Meu aproveitei. Não sei como é que tá. Trova. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse. Agora já fugiria. De mim, se... Oh, meu Deus, calma aí. Olha. Com dor da gente fugia, antes que esta se crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espera ao que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Muito bem. Ai, desculpa, professora, mas Estranho, foi meio né? complicado. Ali, ó, podem grifar ali o Sá de Miranda, a fotinho dele ali, né? Uma breve biografia dele. A questão: qual é a temática desse poema? Qual é o tema desse poema? O que a gente percebe ali? Tem um monte de O desconforto que ele... o desconforto que ele sente entre ele, tipo, o desconforto que ele sente com ele mesmo. Isso mesmo. Vamos resumir. Uma crise existencial, pode ser? Eu ia falar isso, os conflitos internos que ele tem relacionados a ele. Exatamente, os conflitos internos, essa crise existencial, quando ele diz, quero fugir de mim, não quero, mas não tenho que viver, mas, enfim, ali ele está total confuso, né? Nos 4 primeiros versos do poema é apresentado um impasse vivido pelo sentimento dele, pelo eu lírico. Que impasse é esse? Que ele quer se afastar dele, mas não pode, e ao mesmo tempo não quer. Exatamente, né? Ele não pode viver consigo mesmo e não pode fugir dele, né? Então é bem complicado. Precisa de uma psicanálise, né? Pesado. Aqui se refere o vão trabalho citado pelo eu lírico no antepenúltimo verso do poema. Ô, professora, desculpa, é que eu... Tem como só repetir a 2, que eu me confundi toda. É que ele não pode viver com ele mesmo e não pode fugir dele. Obrigada. O que quer dizer aquele vão trabalho ali? O que se refere o vão trabalho? Não seria tipo um trabalho em vão, assim, um trabalho que tá sendo feito, mas que não tem muito a agregar. E se aceitar, né? Eu tenho que me aceitar assim. Pode ser, né? Pode só complementar, tá, Maria Eduarda? Tá ótimo. Qual é a métrica desse poema? Esse eu vou falar para vocês, tá? Porque nós trabalhamos em sala, mas lembram que eu não cobrei isso de vocês, tá? Só façam a referência. Qual é a métrica desse poema? Ela é uma novidade renascentista ou é uma métrica que já era usada anteriormente, né? Essa métrica aqui é as 7 sílabas poéticas, lembram lá? Nós temos 7 sílabas poéticas, elas são classificadas como redondilha maior. Redondilha menor são 5 sílabas poéticas. Então, se eu falo 7 sílabas poéticas, eu estou falando de redondilha maior. Se eu falo 5 sílabas poéticas, eu digo que é redondilha menor, tá? E esse tipo de redondilha já era usado lá na época medieval, tá? Fechou? Gente, não vou deixar deveres para vocês. Deixa eu só tirar nossa